Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025, estamos na 24ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao versículo 50. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos e cobria-os de beijos, e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta a Simão, o fariseu: qual deles o amará mais? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50 moedas? Assim, amados irmãos, compreendamos. Os fariseus se consideravam justos, mas, infelizmente, o seu culto a Deus não se traduzia em amor ao próximo, nem em obras de caridade. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, eles distorciam a lei para justificar a sua falta de amor aos pequenos e também aos humildes. Mas Jesus, amados irmãos e irmãs, pelo contrário, acolhe a mulher e se deixa tocar por ela. Assim, amados irmãos e irmãs, o mestre desaprova a atitude pouco amistosa dos fariseus, e exalta a acolhida, a humildade. Vejam, ele exalta a acolhida e a humildade da mulher, enquanto que o fariseu se mantém distante da mulher, ele acolhe. Jesus aprova a acolhida e a humildade da mulher, que demonstrou muito amor. Inclusive diz: os teus pecados estão perdoados porque você demonstrou muito amor. Observemos, amados irmãos e irmãs, a mudança de perspectiva. Veja, Jesus muda tudo, Os fariseus, amados irmãos, usavam a lei para combater o pecado.
Ou seja, eles estavam tão preocupados em não pecar que acabavam cometendo o pecado da omissão. Vejam, em exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Eles não se aproximam daquele homem que está sujo de sangue, porque assim os tornaria impuros. E então, querendo não pecar, eles acabavam cometendo pecados piores, e no caso, o pecado da omissão. Deixando, amados irmãos e irmãs, de amar ao próximo como a si mesmo. Vejam o que Jesus diz, ó, o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Né? Então, eles deixavam de amar ao próximo, querendo não pecar. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos que o segundo mandamento, que é o mandamento de amar ao próximo, Jesus diz, ó, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Você vê isso lá em Mateus 22, versículo 39. E Jesus, amados irmãos, né, usa a prática do amor ao próximo, né, ou a caridade, para combater o pecado. Então, a gente não vai combater o pecado não pecando. A gente combate o pecado amando. Lembrando, amados irmãos, aquilo que diz São Pedro, ó, um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Você vê isso lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E é claro, amados irmãos, o próprio Jesus afirma, aquele que ama, cumpre toda a lei e os profetas. Recordando, amados irmãos, aquilo que nós repetimos nas nossas santas missas. Quando eu amo, não sou eu que ama, é Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu conheço o amor e o amor me conhece. E Deus é amor. E é claro, amados irmãos, recordemos aquilo que Jesus diz. Ó, existe mais no amar do que no ser amado. Né? Então, o que é que ele quer dizer, amados irmãos? Para mim amar alguém, eu tenho que amar a Deus primeiro. Veja, eu tenho que amar o amor, porque quando eu estou amando, eu estou conhecendo Deus e Deus está me conhecendo. Então, o amor que chega, amados irmãos, naquela pessoa que é amada, é muito pouco em relação a eu que amo. Então, quem ama recebe muito mais amor e quem é amado recebe bem menos. Então, perceba, amados irmãos, que para mim eu recebo mais amando do que sendo amado. E o que é que diz São Francisco? Fazei que eu procure mais amar do que ser amado. Por quê? Quem ama recebe em abundância. Quem é amado recebe apenas, né, daquilo que, digamos, daquilo que sobra, aquilo que transborda daquele que está amando. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.